Fala aí, galera! Boa noite, galera! Tudo bem? Eu espero que estejam bem todo mundo, né? Mais uma noite de vídeo para vocês aqui no Tal e etc. Tem um monte de coisa, eu peguei muita matéria mesmo para conversar com vocês. Eu vou passando as matérias rápido para vocês saberem o que está acontecendo, tá? Mas antes, né? Aqui embaixo está o nosso letreiro passando um Pix com qualquer valor. E aqui, ó, aqui um QR Code. Quem quiser apoiar o projeto, pode ir à vontade. Mas vamos lá? Vamos passar rapidinho a matéria, porque para a gente fazer as nossas conversas, tá? Promotor do caso Hunter Biden critica indulto do presidente dos Estados Unidos ao filho. Por que o Biden deu indulto ao próprio filho? Ser nepotismo? Será que isso está correto? Ou não? Vocês vão julgar. Mas foi estranho, foi, né? Tá aí. Vamos para outra? Israel elimina 7 terroristas Hamas envolvidos numa massacre de 7 de outubro. Tá? Por meio de incursões, o exército israelense também desmantelou a infraestrutura da organização. Israel, ó, tá que tá. Eles estão que estão. Estão muito nervosos nisso e combatendo. Vamos para outra? Então vamos para outra. Entenda o que é a lei marcial decretada na Coreia do Sul. Como vocês não sabem, Coreia do Sul teve uma parada lá muito bizarra. Teve lá gente querendo tomar o controle, e aí deu uma coisa, porque o cara queria dar um golpe, né? Não sei por quê, né? Mas foi o que eu li rápido, eu falei, opa, o mundo tá nervoso, né? Tá muito nervoso, tá aí, ó. Entendeu? Vamos para outra? Hamas vai pagar caro, diz Trump sobre refém. Por quê? O terrorista tem que liberar tem ainda refém com eles. O acordo de trégua tal foi para isso, né? Então tá aí o Trump nervosaço nas paradas, né? Elon Musk critica o perdão concedido. O Elinho, o cara da nave espacial, dos foguetes, ele faz parte agora do governo Biden. Então ele está criticando por quê? Livrou a fraude fiscal, as compras ilegais de armas e outras coisas mais. Lá na Ucrânia, todo mundo sabe. Aquele laptop. Acordo entre Brasil e Reino Unido inclui 22 milhões e não retorna ao país por 5 anos. A diz que é contra a imigração ilegal, é aquela coisa da imigração, né? Que está acontecendo no mundo todo, não é só nos Estados Unidos. O porta-voz russo diz que o país é contra o uso de armas nucleares, mas que a situação está mudando. Isso daí é um alarde para o mundo, que nós vamos falar depois. Vamos continuar? Criar moeda BRIC para competir com o dólar foi ideia de Lula, de chanceler. Rapaz, tá ficando feia as coisas. Jogou o ventilador. A gente vai falar sobre isso. Trump ameaça taxar o BRIC 100% caso o bloco cria a nova moeda. Se liga aí, hein, Brasil. Podemos se lascar. Com a Rússia, usa o TikTok para dar um golpe na terra do Conde Drácula. Até o Conde Drácula se lascou. Tá aí, ó. Usando o TikTok, as redes sociais. Não é aqui. Banco Central não vai segurar o dólar no peito, diz Galipolo. É o novo presidente do Banco Central. Não era o Campo Neto que era um malvadão? Vamos trocar ideia também com isso. O governo Lula não entregou solidez fiscal e afastou investidores.
Eles acham que ia falar, ia dar certo? Você vai ver aí. Depois de quase falir, a Americana é a empresa que mais ganhou valor em novembro. Como? O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Tem alguma coisa de errado aí, né? Será? Mistérios. Dólar se mantém acima de 6 depois da fala de Trump e ações do governo Lula. Investidores já com cautela o anúncio de Fernando Haddad e a ameaça econômica do presidente eleito. Será que foi isso? O nosso bate-papo vai ser isso. Mais um banco de investimento rebaixa as ações brasileiras depois do anúncio de Haddad. Pô, Haddad é um poste realmente. É um problema. Estão ferrados. Derruba Ômetro ao criticar a política econômica de Lula para Galipolo. O executivo do grupo Cosan participou. Tudo fez o L. PT culpa Faria Lima pela alta do dólar. Moeda já chegou a 6,11 nesta sexta-feira. Tá complicado. Real é a 7ª moeda mais desvalorizada frente ao dólar nesse ano. Por que será, hein? Com Lula, a dívida brutal do Brasil superou os 9 trilhões. Mas tá tranquilo, dá para pagar enormemente. Superávit primária frustra expectativa e a dívida pública do Brasil sobe a 78,6% do PIB. Deputado é beneficiado em 1 milhão com o programa ele mesmo criou. Em 2024, os 2 empresas ligadas ao parlamento foram isentas de cerca de 940 mil impostos, graças a condições estabelecidas por lei pelo autor. Doa quem doer. Ministro defende investigação do STJ sobre venda de sentença. Essa parada tá ficando sinistra, hein? Moraes autoriza Birubiru, né? O famoso Birubiru nas redes sociais e lá no velório do Malvadão. E poder conversar, tá? Ficar pertinho dele, né? Morre Daiane Dias, ex-mulher do suicida de Brasília. O tio França, se lembra? Morreu. Diz que ateou quando ateou fogo na casa. Não sabemos, né? E Janones, essa é a final, que é para acabar com isso. Janones usa caráter suspenso da OAB em pedido de extinção do PL. Ora, o que aconteceu? E aí? Daqui a pouco a gente volta. Espera um momentinho, já voltamos. Voltamos à segunda parte. A primeira parte eu falei só das coisas que está acontecendo. O que acontece? O Brasil está acontecendo um monte de coisa na nossa economia. O desastre do Haddad falar aquelas coisas. Ele veio fazer um anúncio como um economista, que ele não é. Ele nem é professor, porque professor não saber explicar, não é. E ele foi político. O que aconteceu? Ele falou das coisas que o governo conquistou, resolveu. Mas o que aconteceu? Ele estava anunciando pacotes de fiscais, corte de orçamento, aonde ia tirar os recursos e aonde eles iam realocar. Ora, se ele só fala das maravilhas que o governo fez, o que aconteceu o restante? Ele disse que
As pessoas que ganham 5 conto, vou chamar 5 mil lulis, vai ser isento. Mas alguém vai pagar. É quem vai ganhar acima de 50 mil. Vai ter uma taxação extra. Ora, os caras já ganham 50 mil, já ganha uma PagR. Ainda vai pagar alguma coisa? Ah, mas é para beneficiar o pobre. Não é. Porque esse cidadão que ganha 5 mil, 50 mil, na verdade, lulis, ele vai botar isso para vocês. Na verdade, para nós. Então, não teve. O que acontece no Brasil? Depois disso, o dólar disparou. Ficou acima de 6. Desvalorizou mais ainda a moeda. E aí você lê gente falando: ué, mas eu não uso dólar. Eu recebo em real e pago em real. Ou essa pessoa, ela tá de sacanagem, ou ela tá de putaria, mas ela jamais ela não sabe. Ela sabe muito bem o que fala. O grande problema do brasileiro é isso. Eles acham que tem uns defeitos. Brasileiro ele se sente muito competente sem ler uma linha. Tem uma arrogância tremenda. Mas ele é ignorante. Arrogância pergunta como é isso. E a outra pessoa explica. Aí no final ele fala assim: não, tá bom, já sei. Não sabe nada. Se lembra do pessoal da geração dos 60 segundos? É isso que acontece. O Brasil está afundando em passos largos. Quem tem riquezas em dólar está sorrindo de ponta a ponta. Será? Não. Porque quando a sua moeda vai enfraquecendo mais ainda, mais dificuldade aos negócios. Ora, se um celular hoje custa para enviar mil reais, vamos botar 100 dólares, vamos botar 200 dólares, que é R$1.000, os mesmos 200 dólares, hoje é 1.200. Aumento de R$200. Ah, mas estilo, eu pago em prestações. Mas a prestações é corrigida também. Os juros é corrigido. Tudo começa a dar de errado. Para quê? Ah, é para melhorar, é para corte. Ora, o governo até agora já ultrapassou de 1 trilhão de gasto. 1 trilhão. E ainda vai cortar uns 50 bilhões. 50 bilhões. Não é nada. E detalhe, a rede estão falando aí, as redes estão falando aí, que ele vai criar mais um ministério ou uma secretaria para botar um aliado. Ora, se tem dinheiro, não tem dinheiro para fazer, para cortar, vai contratar mais gente? Isso que está dando problema, né? O Brasil está indo para vala. Para vala. E a população está aí. O Natal está aí. Estamos em dezembro. 1 quilo de peru, já foi relatado, o cara comprou 8 quilos, um peru de 8 quilos, pagou 500 e poucos reais. Se tá bom para você, para mim não está. Se você esse ano tá pensando em comprar um peru, comprar um chester, você vai comprar um frango. E o bacalhau, Deus do céu, vai disparar.
Acorda, moçada. Há tempo para isso. Mas vamos falar aqui do Trump. Ora, porque o outro lado falou que o Trump. Por que que o Trump falou? Antes ele falou, vou taxar México, Canadá e quem? E quem? China. Pastel de flango. Flango com catupiry. Por que que ele vai taxar? É uma brincadeira da parte. Por quê? Por causa da imigração ilegal. E ora, existia imigrante ilegal naquela caminhada. E a imigração norte-americana falou, vai ser retirado a permissão. E aí todo mundo tá chorando, porque tá dizendo que foi obrigado. Por quem? Aonde? Alguém te ameaçou? Tem que dedurar. Se não dedurar, a porta do país estará aberta para você ir embora. Muitos falam que é errado a atitude. Outros falam que é certo. Mas você que está num país, você ia querer isso? Pense no seu país como a sua casa. Sua casa você quer que entre qualquer um? Eu acredito que não. Sua casa, sua porta não está escancarada para qualquer um entrar? São pessoas que você escolhe. Ora, e por que seu país tem que ser assim? Essa é uma coisa que muita gente não entende. O país você tem que tratar como a sua casa. Se você não tratar como a sua casa, então sua casa é uma zona. Mas você tem que ter esse cuidado. E aí vem outra coisa. O BRICS, vocês sabem que as letras são iniciais. Brasil, Rússia, Índia, China e o S eu esqueci. Eu acho que é a Arábia Saudita. Acho que é um país árabe. Posso estar me enganado. Peço perdão. Mas o Brasil, encabeçado de novo com esse presidente, eu acho que ele está perdido, ou ele está fazendo de sacanagem? Isso fica uma interrogação. Essa pergunta. Por que desde quando ele entrou, ele faz colocações tão absurdas, tão ruins, tão deprarante, tão corrosiva, ao ponto que o Brasil se tornou o pior lugar para negociar. E ele vem com a ideia de moeda única para o BRICS. Para quê? Para ajudar a Rússia? Que a Rússia não pode negociar com o dólar. Então ela tem que fazer um mecanismo, né? Esqueci o nome. Depois eu vou lembrar. Ou no próximo vídeo. Uma situação, uma coisa para quê? Para ele comprar insumos. Quem não compra com a moeda dele, ele tem que transformar por uma outra moeda para comprar e tal. O Lula, ele está parado lá nos anos 80, 70. Ora, a primeira bloco econômico que fez uma moeda única se chama euro. A União Europeia, ela fez o euro. Começou com as fronteiras, começou a fazer tudo. Vocês já perceberam que tem só um país nesse bloco do euro que não tem a moeda euro como oficial? É a libra esterlina. Por que a libra esterlina não é
não é coisa. Porque ela é muito forte. A Inglaterra ela nunca ia tirar a moeda dela. E não tirou. Que ela já entrou. Ela teve o seu Brexit. Foi aprovado pela população que não quer ficar mais nesse bloco. E até agora continua. Ora, se lá é um estado monárquico, que lá tem um rei e o rei manda, e o rei escuta os súditos. Por que não mudou ainda? Por que está enrolando? Vale, tem que estudar. Mas os Estados Unidos tentou fazer isso, não conseguiu. Porém, a moeda americana é muito forte ainda. Muita gente não sabe, mas nós, na nossa história, tivemos várias moedas que faziam isso. A primeira moeda que foi lá em algumas coisas, 1600, né? No século 17, vamos botar assim, e a companhia, a VIC, a Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, tinha duas, que era a companhia da onde? Dos Países Baixos, das 13 colônias espanholas, criaram o fringe. Ela era a moeda que fazia esse lance, que ela era a moeda para negócio internacional. Ora, por que caiu? Quando a Holanda se tornou independente, ela era uma economia instável. Qualquer coisinha abalava. E abalou. Porque as companhias das Índias Ocidentais e Orientais, elas tiveram prejuízos. Falam que era porque faziam pirataria. E a pirataria não podia mais. Por conta de um país que veio ascendente. O primeiro país que teve a força naval forte se chama Portugal. Portugal teve uma frota enorme. Mandava nos mares. Depois começou a Holanda sobressair. Foi quando o Portugal caiu na mão do Filipe II. Rei da Filipe II não em Portugal, mas o Filipe, rei da Espanha, quando virou União Ibérica. Ele perdeu a mão. E aí, veio um país e ficou forte. Quem? A mãe de ferro, a Inglaterra. A Inglaterra tomou conta no país. E aí, a moeda, como a Holanda era um país muito estável economicamente, o governo era muito, muito sensível. O que a gente fala sensível? Qualquer coisinha abalava. Tinha as coisas. E a Inglaterra era sólida. Ela tinha feito as suas reformas. Ela passou a reforma de absolutista para monarca constitucional, onde o rei era o executivo. Na verdade, não. O rei era o moderador, mas ele era um moderador que ele só intervinha em casos que os três poderes, que no outro vídeo eu expliquei, que eu falei, que o Montesquieu foi um que pegou lá a ideia de Aristóteles, fez executivo, legislativo e judiciário, onde o executivo era o primeiro-ministro, que era votado em cima dos ministros que tinha no legislativo, então ele era o que comandava, organizava, que tinha as escolhas também pelo poder moderador, que ele também tinha que aceitar ou não, tinha os senadores, os deputados ali, e tinha os juízes. Então, a Inglaterra se formou um país de verdade. O primeiro país-estado é Portugal. Ele foi o primeiro, mas
A Inglaterra, ela conseguiu estabelecer como país monarca constitucional, primeiro, porque nesse período a França estava na mão dos Luíses. Eu acredito que foi no 14, que foi o melhor rei da França. Mas a França também deu uma decadência. E aí teve aquela Revolução Francesa, que todo mundo elogia, mas nada mais é que é uma revolução do socialista, pseudo do socialista. Se você entender, você vai ver que não melhorou nada. Mas, voltando no assunto econômico, o que acontece? A moeda esterlina, a libra esterlina, ficou forte. Então, os países queriam, porque ela não variava. O Estado da Inglaterra, o Reino Unido, propriamente dito, era um governo sólido, com as suas bases bem determinadas, e não tinha variações. Então ela seguiu até quando? Até a Primeira Guerra Mundial. Aí a Primeira Guerra Mundial começou tendo um país que saiu das suas colônias e virou independente. O país que teve uma guerra civil cruel, sanguinária, norte e sul brigando igual um tarado para ver quem era melhor. Mas teve pessoas como Abraham Lincoln, Thomas Jefferson e outros fizeram aquele país se tornar sólido. E hoje a Constituição, até hoje, foi formada nesse período. Lá em 1800 alguma coisa, na verdade, pode ser mais antes, tá? Não 1800 e pouco não, eu acho que foi 1700. Que não me engano. Foi qual país? Estados Unidos da América, onde ele estava sólido com o jeito de política, a sua metodologia, né, de economia. A economia é liberal, mas não é de liberal como é, mas um liberal conservador, conservando todas as culturas que tinham, e mais uma moeda que nasceu com lastro em ouro. E aí veio um país que começou a ajudar a Europa destruída pela Primeira Guerra Mundial. E aí esses países que ainda eram reinados, alguns até hoje, começou a ter dívidas com os Estados Unidos. E aí o dólar se tornou a moeda principal do mundo. Então, recapitulando, começou com a moeda da Holanda. Pouco, mas foi. Aí se tornou da Inglaterra, forte. E o dólar. E o dólar até hoje. Qual foi a próxima moeda que tentaram empurrar? Bem, a Europa estava numa situação. Muitos países estavam se recuperando. Primeira Guerra. Logo a seguir a Segunda Grande Guerra. Que a Alemanha veio com seus países amigos, que foi Itália e Japão, né? E no primeiro momento, a Rússia. Sim, a Rússia, porque a Rússia não se metia. E teve uma invasão comunista fascista. Porque o fascismo veio da Alemanha, do país onde o plano era fazer o comunismo ser. E aí tinha ideia do Stalin, do Mussolini e um monte de coisa. Que todo mundo sabe a história. Quebrou. Os países todos desmoronados. Qual foi o único país que não estava? De novo, Estados Unidos. E o Brasil teve campanha primordial no lado dos aliados, onde ali firmou um acordo, onde Brasil e Estados Unidos têm
um laço de amizade. Mas o grande problema do Brasil sempre é os governantes que diz que os Estados Unidos é ruim. Mas muita gente não sabe. O brasileiro está acostumado de ser o coitadinho. Ora, quer ter como vou dizer, a barganha, quer ter a moleza, mas não quer pagar. É como você joga bola de gude ao leite. Sou de leite. Do leite, né? Uma coisa assim. Que você não apostava bola de gude. Mas se tu ganhar, tu queria bola de gude do seu adversário. Ora, se tu tá jogando como um leite, café com leite. Esse era o termo. Café com leite. Era para você só jogar, brincar. Você não tá apostando suas bolas de gude. Mas quando tu ganhava, tu queria. Então o Brasil, ele quer ser assim. Ele quer entrar nos negócios, ganhar lucro, mas não pagar nada. Ora, os negócios são para homens. Os negócios são para os adultos. Brasil quer ser adulto, tem que entrar a vera. Pode perder, pode ganhar. Mas governos e governo faziam isso. E chegou ao momento essas coisas. Então, lá na Holanda, Inglaterra, Itália, França, Alemanha, eles decidiram o quê? Precisamos fazer algo para nos ajudar. E aí entrou um pouquinho da Espanha, porque a Espanha tem uma coisinha fortezinha ali, por causa da Espanha. É meio compadrezinho, puxa-saquinho, né? O que acontece? Criaram o bloco europeu. Começou com um nome e depois virou União Europeia. E aqui no Sul também tentaram fazer isso, que se chama Mercosul. O início era com Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, onde é o Rio do Prata, onde tem escoamento. A Bolívia queria ter uma permissão ali também. Então incluiu a Bolívia. E aí o Chile queria também. Mas era interessante, porque o Chile ele é banhado pelo Oceano Pacífico, onde escoar é mais fácil para os países de Oriente, lá para o países da Ásia. O Peru também é interessante porque tem uma rota que vai ter, ia ter uma ferrovia que ia ligar Bolívia para o Peru e Bolívia para o Brasil. Então ambos iam ter escoamento. Mas deu merda quando botou Venezuela. Começou quando botou a Colômbia. Nada contra a população de nenhum país. Mas a metodologia dos governos traz os problemas às coisas. E lá tinha esses problemas. Lá tinha uma suposta ligações com as Farc. Depois descobriu que era na Venezuela. Ninguém não se sabe. O Equador está embolado nisso também. Mas trouxeram. E aí o Paraguai não aceitou. Que o Paraguai, lá na época, ele quase tomou o sul todo para ele. Carlos Solano, né? Quase na Guerra do Paraguai. Tudo no Brasil tem que saber, mas o pessoal dos 60 segundos não vai saber. Esse vídeo vai ser grande, mas se você pegar um pouquinho e estudar um pouquinho, vocês vão entender. E aí agora,
Mercosul também queria fazer uma moeda, copiar os nossos amigos europeus. Começou as fronteiras, igualzinho lá, tem taxação, negociar com bloco, mas nunca saiu disso. Por quê? Quem vai ser o cabeça? O argentino ele se acha muito superior a todo mundo. O Paraguai não gosta porque no passado ele sabia que o Carlos fez uma evolução naquele país pequeno. Era o melhor país produtivo, melhor do que a Inglaterra, que falam que a guerra do Paraguai foi financiada pela Inglaterra. Falam. E o que aconteceu com o Brasil? O Brasil é enorme e vão ser mandados por alguém, então não se entendem. Na Europa, primeiro se entende. Hoje, muitos países como Polônia, Hungria, Dinamarca, qual mais? Outros países querem sair do bloco. Por quê? Para que estar num bloco que o euro ela é uma moeda forte? Está, sim. Mas, na hora de negociar, eles têm que pedir permissão a um grupo. Quem é esse grupo? Ninguém sabe. Tem um parlamento europeu que você bota o seu representante lá. Só discuta balela. E aí vem a ideia maravilhosa do BRICS. Fazer uma moeda. Qual o intuito? Qual o objetivo? Para ajudar os russos? É muito simples. Acaba com a guerra. Faz uma trégua porque ali a guerra é de primos. Sim. Sabe aquela guerra de primos que um não estava se batendo? É isso. Para acabar. Para voltar ao normal. Ou tem alguma coisa a mais? O Brasil é o único país que ele está no bloco do BRICS, como o representante-chefe. Ele está no bloco dos americanos, está na OTAN e tem livre acesso à unidade, à comunidade europeia. O Brasil é um país tão chave, que a gente poderia ser um grande pilar dessa sociedade. Ora, se você entender a nossa sociedade, o que está acontecendo? A gente está discutindo o que pode e o que não pode, ensinando às crianças sedução, sexo, e escolher o que ela quer ser fisicamente. E estamos vendo países como China, Coreia do Sul, Japão já foi. Hoje está tendo um problema. Mas nos Estados Unidos, eles falando de aprender física, química, a biologia. Não é biologia dos animais aqui, é do espaço. Países grandes estão olhando para o espaço. Minerador espacial já é a realidade. E no Brasil? A gente só vive dançando. É bunda dançando de um lado, é bunda dançando do outro. E a gente continua dançando. A gente tá vendo carro elétrico, celular, coisas, e o brasileiro continua dançando. Eu tô indo para a Europa ensinar passinho. O europeu tá chamando para ser o circo. Porque eles precisam ter alegria. Eu me sinto assim. E você aí? Será que sente a mesma coisa? Será que a gente vai continuar nessa coisa? E por fim, o Brasil, ele no mundo, ele estava muito colocação. Muito.
estava num processo de moralidade que alguns políticos não entenderam. Porque a necessidade é muito maior. A, o, o desespero de ter a riqueza aumentada é muito maior. Mas, quando vê os resultados, eles não moram mais aqui. Existia aí, ó. Cadê os artistas que defenderam a Amazônia, que estava sendo queimada lá no governo anterior e teve desmatamento, queimadas históricas atrás da outra? Cadê a musiquinha? Cadê a ministra do Meio Ambiente falando, tendo atitudes? Não está tendo. Mas a culpa é do Bolsonaro. Pegaram o espantalho, sabe aquele espantalho que fica lá na colheita? É aquilo. E o que acontece com o Brasil? Continuamos dançando. Então, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas precisamos ter mudança. Há tempo, Brasil. Há tempo, autoridades, voltar na linha. Não pensa no seu bolso. Não pensa nas suas empresas. Porque se tu melhorar a sociedade brasileira, as pessoas ganhando bem, o consumo aumentando, as taxas diminuindo, o fluxo de dinheiro aumentando, parando de pensar em tirar o dinheiro de circulação, ficar só digital, parar de fazer as pessoas ficarem mais dependentes do Bolsa Família, qualquer coisa, e ela construir negócios, o seu negócio, que está aí também vocês em qualquer cargo público, vai aumentar. É simples. Ora, só basta você querer. E se caso não der, vamos ter que esperar mais 2 anos para colocar um novo representante. Mas será que vai dar tempo? Será que o estrago vai ser irreversível? Como vamos saber? Não sei. E você sabe? Fica uma questão aqui. Um questionamento e uma reflexão para cada vocês. Aonde vocês querem estar daqui a 10 anos? Não é fisicamente. Não é estar lá no Havaí, nada disso. É como pessoa, indivíduo. Pense e reflita. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu.